Então, eu quero inicialmente externar a minha gratidão a cada um de vocês por estarem aqui para que juntos possamos prosseguir nesse estudo, nesse aprimoramento do nosso espírito, dos nossos conhecimentos. Agradecendo principalmente a espiritualidade amiga que nos acompanha, nos orienta, nos intuindo, abrindo nosso entendimento para esses estudos tão importantes para o nosso progresso espiritual e a nossa vida em equilíbrio, uma vida mais humana aqui no plano material enquanto encarnados. Vamos agradecer a espiritualidade por esse amparo de sempre, a Deus, a Jesus, por esta oportunidade de estarmos aqui reunidos. Em nome de Deus, em nome do nosso Mestre Maior, para mais esses estudos. Pois bem, então vamos lá, né? Nós estamos tratando das causas do temor da morte. Na parte 2, aliás, na primeira parte do capítulo 2, né? Então, fomos até o item 6, analisamos no encontro passado com aquele exemplo da segunda parte da obra, segundo os depoimentos dos espíritos. Então, agora vamos prosseguir. Não dependendo a felicidade futura do trabalho progressivo na Terra, a facilidade com que se acredita adquirir essa felicidade por meio de algumas práticas exteriores e a possibilidade até de a comprar a dinheiro, sem regeneração de caráter e de costumes, dão aos gozos do mundo o melhor valor. Então, na hipótese, né, não depender a felicidade futura do trabalho progressivo aqui na Terra, porque a felicidade futura depende do nosso progresso aqui na Terra, do nosso trabalho, dos nossos esforços para nos melhorarmos, né? Então, acredita-se adquirir essa felicidade por meio de práticas exteriores, ou seja, cumprimento de dogmas, né? Estabelecimentos prévios de deveres conforme leis de religiões estabelecidas por determinados dogmas. E até isso sempre em nome de práticas exteriores, e até a possibilidade de comprar a dinheiro, como nós já havíamos comentado anteriormente, né? Sem regeneração de caráter e costumes. E, claro, tudo isso dá aos gozos do mundo um melhor valor. Então, eu vou aproveitar muito mais aqui, à medida que eu não tenho que me preocupar. Por quê? Porque isso tudo eu adquiro. Se a vida após a morte existe, eu adquiro um lugar melhor lá, do lado de lá, que na verdade é aqui mesmo, né? É uma outra dimensão, mas é aqui, interagindo conosco. É apenas para mostrar a diferença que a gente se reporta, lugar lá e aqui. Então, eu não vou me ocupar com essa vida futura, porque eu tenho meios, eu tenho recursos, tanto externos a mim, quanto comprando, né, com valor material para adquirir isso. Eu não tenho de que me ocupar com essa questão, nesta hipótese. Aí ele prossegue, mais de um crente considera, quer dizer, ainda muitas pessoas, né, consideram em foro íntimo, na sua intimidade, de forma secreta, sem fazer alarde disso, que assegurado o seu futuro pelo preenchimento de certas fórmulas ou dádivas póstumas, de nada o privam, seria supérfluo impor-se sacrifícios ou quaisquer incômodos por outrem,
uma vez que se consegue a salvação, trabalhando cada qual por si. O que ele está falando aqui? De muitas coisas, de muitas formas, que o Espiritismo nos ensina, que vem com o quê? Com os ensinamentos do Cristo, com as leis morais, com tudo aquilo que Cristo nos ensinou e nos exemplificou. Por exemplo, a caridade, o amor ao próximo, não é? Cuidar para que a humanidade toda progrida, não é? Não guardar para nós apenas este conforto espiritual, mas, à medida do possível, divulgar tudo o que nós sabemos, e principalmente o que nós conhecemos e praticamos, com os nossos exemplos, né, com a nossa conduta, com o nosso comportamento. Na verdade, isso não é por meio do corpo físico, não querendo aqui, longe de mim, criticar, mas, por exemplo, eu tenho que me diferenciar pela maneira como eu me visto, como a maneira como eu cuido do meu corpo, não cortar os meus cabelos, não usar nenhum recurso para me sentir melhor, mais confortável, não é? Melhor comigo mesma, não usar de nenhum artifício. E nós temos os recursos da química, da física, os recursos aí da ciência para usarmos. Caso não fosse, Deus não nos permitiria ter tudo isso, não é verdade? Então, é claro, dentro da moral, dentro dos bons costumes, dentro da ética, dentro do respeito ao próximo e a mim mesma, guardados os devidos limites para o meu corpo, para o pudor e para com o próximo, eu estou livre, não é? Para me portar, me vestir e me apresentar socialmente da maneira como eu me sentir melhor. Porém, meu comportamento moral é que vai ditar, de fato, quem eu sou e me diferenciar. Como eu me porto diante do meu próximo, de um próximo necessitado, não é? Com a caridade, com o amor, com o respeito, e todos esses valores que nós aprendemos e que Cristo nos ensinou. Né? Então, não é bem assim, trabalhando cada qual por si. Eu devo trabalhar por mim, em primeiro lugar, porque eu tenho de estar bem, bem ancorada, para poder levar, para poder doar de mim. Tenho de estar equilibrada, para que eu possa demonstrar equilíbrio para o próximo. Mas eu posso e devo cuidar do meu próximo, ao qual eu cuido de mim, de várias formas, né? Seguramente, nem todos pensam assim como ele está expondo aí, havendo mesmo muitas e honrosas exceções, mas não se poderia contestar que assim pensa o maior número. Quer dizer, aqueles que estão no positivismo, no materialismo, no individualismo, sobretudo as massas pouco esclarecidas, e que a ideia que fazem das condições de felicidade no outro mundo não entretenha o apego aos bens deste, acoroçoando o egoísmo, ou seja, motivando, não é? Fortalecendo o egoísmo. Então, vejam que as massas pouco esclarecidas, os ensinamentos de Jesus, por se fecharem, não é? Por virarem as costas, por não buscarem, porque já são mais de 2000 anos e, de certa forma, todas as religiões pregam os ensinamentos do Cristo. Então, cabe a cada um buscar se firmar ali e analisar o que é do Cristo
e o que é do mundo, o que é do homem, o que são os dogmas, o que foi essa parafernália toda criada para justificar tudo o que existe para além da lei do amor do Cristo. Não é verdade? Aguardo manifestações. Adriano, sei que você está querendo muito falar. Mas então, se eu só voltar aqui ó, na anterior aqui, só para a gente relembrar algumas coisas. Aqui a prática dos exteriores, né? Eu fiquei lembrando tem muita gente que fala assim, no meu testamento eu pus tudo para doar para caridade. Depois que eu morrer vai tudo para caridade. Aí é fácil, né? Eu acho que nesse sentido aqui de dádivas póstumas, eu acho que é isso que fala um pouco disso, que ele não se priva enquanto encarnado, mas a hora que está desencarnado, agora vai tudo para doação. E os herdeiros que se engalfinhem, né? Que acontece muito, para quem tem grandes riquezas aí, né? Não é o meu caso, não. Isso aí tá bem tranquilo. Então não causa desconforto, né? Essa parte. Essa parte do prática exterior, isso aí tá bem claro, né? Igual você falou também de comprar um terreninho do céu, isso aí faz parte. E é muito mais fácil, né? Você rezar 50 isso, 50 aquilo e tá abonado o problema. Faça aquilo outro e acabou, resolveu. E muita gente pensa assim, né? Sim. E acho que dá para ver um pouco nesse momento de pandemia, dá para ver essa análise, que tem uma pequena minoria que preocupa com o futuro real, futuro espiritual. A maioria deixa a vida me levar. Tô me empurrando. É verdade. Acho que é mais ou menos isso aí a minha contribuição. Esse seu exemplo é bastante interessante, eu não havia pensado nisso. Mas realmente é assim, é como se, doando tudo para a caridade, ele estivesse, de certa forma, isento de todo um esbanjamento de uma vida, de uma encarnação. Né? De certa forma, não deixa de ser comprar, não é ali, o perdão ou um lugar melhor no outro plano, né? E também aquelas pessoas, eu penso às vezes nisso, algumas religiões exigem, né? O pagamento do dízimo, ou uma contribuição X ali mensal dos seus devotos. E muitas pessoas, ao contribuírem, também se eximem, se isentam de uma caridade, mesmo que veja que o próximo está ali numa necessidade maior e que ele possa contribuir, não é, para minimizar ali a fome, a necessidade, e diz assim, não, eu já fiz a minha parte. Não é? Como se eles tivessem kit ali, então a caridade do Cristo, ela não tinha restrições. Então, se nós nos voltarmos para o Cristo, para o seu modelo, nós não teremos desculpas, não é? E eu creio que o Espiritismo é, entre aquelas religiões, ou enfim, aqueles segmentos que eu conheço, mesmo de estudar ou de conhecer pessoas, né, que seguem outros, que se pauta, né, o Evangelho segundo o Espiritismo é pautado nos principais ensinamentos de Cristo. Aquilo que ficou ali não está contemplado é porque está repetido na Bíblia.
Não é verdade? Porque muitos evangelistas disseram as mesmas coisas. Então, o que foi feito foi um apanhado geral do ensinamento de todas as leis morais do Cristo. E o que nós seguimos, né? Na verdade, aquela é a nossa lei maior. Por quê? Porque é o evangelho como um todo de maneira, o quê? Sintética, de maneira, uma síntese, né? Mas ali está a condensação de todas as leis morais. E basta olhar para aquilo, né? Aquilo de forma, né, para o que está ali, para a gente entender o que de fato, qual é de fato, né? Até onde vai o nosso egoísmo aí? Até que ponto estamos dando vazão ao nosso ego e deixando de cumprir a nossa parte, né? Isso é bastante sério. Aqui, nesse item 7, o que a gente tem é bastante sério, né? A Cida está tão introspectiva. Oi, bem. A Marli está falando com você. Ah, sim, eu vi agora. Eu acho que todos nós temos um pouco de dificuldade para esclarecermos espiritualmente. E a gente acaba fazendo os nossos atos, a maioria das vezes, reflete mais a preocupação com a matéria do que com o espírito. Então, o nosso trabalho é estarmos sempre atentos a essas ações que nós fazemos, para não estarmos fazendo troca, né, como você disse, já fiz uma caridade, não preciso fazer mais nada. E sempre, quando fazer o bem, fazer pelo bem mesmo, não por estar preocupados aí vou fazer isso, eu fico quites com a espiritualidade, porque já fiz a minha parte boa, não preciso fazer mais nada. Então, nós temos que estar atentos a esse tipo de pensamento. E eu acho que quando nós vamos nos distanciando, quando a gente consegue, né, se distanciar um pouco da matéria, aí a gente tem uma compreensão maior da espiritualidade e se aproximando mais dela, né? O difícil é se distanciar da matéria, não é, Cida? Ai, como é difícil. Muito difícil. É verdade. Mais alguém? Marli, Ederson, Valmor. Oi. Marli, me permite uma parte. Sim, claro. Aqui, o item 7 fala da felicidade futura. Mas nós temos que pensar na felicidade de agora também. Porque a felicidade de agora, ela independe das coisas exteriores. Nós temos que nos sentirmos felizes, independente da situação pela qual nós atravessamos, seja de dor ou de alegria. Agora, a felicidade futura, seja no mundo espiritual, ou seja, na próxima reencarnação, depende da semeadura de hoje. Então, aqueles de nós que ainda estamos acreditando, tá, que podemos comprar a felicidade com dinheiro ou com alguma atitude exterior,
exterior, porque se a atitude for interior, existe nela a doação. Mas se for uma atitude exterior, só existe nela a demonstração. Aí não é caridade, é beneficência. Então, a felicidade futura depende quase que exclusivamente da semeadura de hoje. Nós seremos no amanhã, no mundo espiritual, ou na próxima reencarnação, tá? O que nós plantamos hoje. Assim como estamos colhendo o fruto da semeadura anterior. Então, a gente precisa ficar atento nisso, porque a doutrina espírita está aí exatamente para nos orientar com relação a essa questão de felicidade. Parece um farol, né, Valmor? Parece um farol. Ederson. Isso aí, eu pensei na consciência tranquila. A hora que eu vou dormir, consciência está tranquila, está 100%, está 80%, como é que está a consciência? Aí a gente já vai ver um pouco do futuro só nisso aí também, né? Nesse pensar na... Como é que eu estou agindo? Do jeito que eu agi hoje. Eu fiz o melhor que eu podia, eu fiz mais ou menos, errei nisso, errei naquilo. Já dá para dar um tiquinho, né? De o que vai acontecer no futuro. Sim. Eu posso acrescentar só mais uma coisa, Marli? Boa noite, gente. É Valquíria que está falando. Eu acho que a gente igual... Peraí. Eu não te vejo. Sim. Tudo bem. Só acrescentando o que o Adriano falou, a qualidade dos nossos pensamentos, né? Porque às vezes a gente lembra das nossas ações e esquece que tudo começa pelo pensamento e ele tem uma força que a gente desconhece, mas a gente sabe que ele muda, interfere nas outras pessoas. Então, eu acho que a felicidade lá na frente tem tudo, eu tenho convicção disso, pelo tudo que a gente já viu, que ela está ligada à qualidade dos nossos pensamentos. Sim. Eu posso até não agir, não externar, mas o que eu pensei, ele influencia e muito nas outras pessoas e principalmente em mim mesmo. Sim. Né? Então, a gente tem que prestar muita atenção nessa questão do pensamento, se a gente quiser, como disse o Adriano, fazer relacionar ali como é que foi o dia no final do dia. Sim. Da consciência tranquila, Sim. Não é? Acho que é por aí, né? Exatamente. Eu costumo te falar em 3 aspectos, né? Pensamento, sentimento e ações. Né? Mas sentimento e ação são antecedidos pelo pensamento. Né? O pensamento vem primeiro. Então, se eu vigiar o meu pensamento, eu posso evitar maus sentimentos e más obras, né? Más palavras, não é verdade? E deixar de cometer várias ações indevidas, né? Aí. Ederson ia falar alguma coisa? Não, mas agora eu vou. É interessante tudo isso que estamos falando sobre o esclarecimento, mas para a pessoa conseguir ter esse pensamento, ter essa motivação, ele tem que ter algo que o ensine a fazer isso aí. Uma pessoa que ainda não teve esse esclarecimento, que não teve esse ensinamento, ele vai viver em função da matéria, né? Não que seja materialista, mas ele vive mais em função da matéria. Como você falou da questão 7, ela é bem pesada, ela realmente é bem pesada. A pessoa ela vai buscar a felicidade no dinheiro, na compra, em tudo que é material. Eu vou utilizar de pequenas fórmulas para garantir a minha vida futura espiritual, digamos assim, né? A felicidade futura,
às vezes comprar, às vezes seguindo pequenos passos, mas sem privações nada adianta. Então, como que a pessoa consegue se libertar desse ciclo? Através do esclarecimento. Se a pessoa não tiver um esclarecimento, alguém que ensine, ela vai continuar naquele erro dela. Não é um erro, porque para ela é verdade, né? Às vezes o que uma pessoa passa, sente, é a verdade que ela conhece naquele momento, que ela julga como certo. Se pegarmos uma pessoa de outra religião que está seguindo desta forma, para ela aquilo vai estar correto. Por quê? Porque ela aprendeu daquele jeito. Enquanto ela não tiver o esclarecimento suficiente, ela não vai se libertar. É como uma roda, né? Um círculo que vai continuar na mesma coisa. Nasce, morre, cresce, nasce, morre, cresce, e vai fazendo, nasce, né? Cresce, morre, nasce, cresce, morre. Ele vai continuar fazendo as mesmas coisas até que algo surja na vida dele que tira ele desse ciclo inquebrável, um esclarecimento que vem ajudá-lo. Enquanto isso, para ele, aquilo é uma verdade, né? Uma pessoa que ela continua seguindo sempre a mesma vida, a mesma existência, nada vai fazer ela mudar enquanto ela não se esclarecer. Por quê? Porque dentro do consciente dela, ela tornou uma programação, ela já criou uma programação mental que ela tem que seguir daquela forma. E seguindo daquela forma, ela não se liberta enquanto ela não aprender algo novo. Por isso que nós temos que estar sempre evoluindo mentalmente, intelectualmente e moralmente. Senão a gente não quebra esse ciclo. É isso que você coloca, é extremamente importante, principalmente nos dias de hoje, né? Marli, Oi? posso dar mais uma contribuiçãozinha? Sim. Posso dar mais uma contribuição? Claro, claro. Eu estou aqui com o Livro dos Espíritos na mão. No livro 4º, Esperanças e Consolações, capítulo 1, Penas e Gozos Terrestres, a questão 922. A espiritualidade pergunta, aliás, Kardec pergunta, a felicidade terrena é relativa à posição de cada um. O que basta a felicidade de um faz a infelicidade de outro. Entretanto, há uma medida de felicidade comum a todos os homens, ou seja, o que é preciso para ser feliz? Para a vida material, a posse do necessário. Para a vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, é isso que precisa para ser feliz. Agora ou depois. Une o que o Adriano falou ao que o Ederson acabou de colocar, não é verdade? É exatamente isso. Agora, eu acredito, quer dizer, pelo que eu tenho vivido, né, não é uma crença vazia, mas a partir de observações também, e como eu trabalho, eu atendo as pessoas que chegam até mim com conflitos dos mais diversos, né? E essa questão que o Ederson colocou é extremamente pertinente, porque o que se aprende são os valores, são os padrões, né? Muitas vezes daquela pessoa e que ela carrega gerações anteriores e que ela não consegue romper. Mas a gente sabe que nós temos a nossa consciência, não é? A nossa intuição. E pela intuição, muitas dessas pessoas sentem que não está bom para ela aquele tipo de comportamento, ou aquele tipo de atitude, ou enfim, aquele padrão de vida. E ela fica depressiva, ela fica doente muitas vezes, porque para ela romper, ela precisa romper com aquele padrão. Ela vai contra um marido, uma família, os pais. Então, ela até adoece, Ederson, por conta disso.
tamanho é o conflito que a pessoa entra. Vejam como isso é pesado, né? Porque nós trazemos isso internamente, nós carregamos, né? É como a essência divina, ela mostra para nós que não é por ali. Então, é preciso que a pessoa esteja muito distante de Deus, de Jesus, das verdades, dos valores, da moral do Cristo, para ela continuar assim, sem se sentir fora da casinha, sem se sentir deslocada. Né? Eu vejo assim. Tudo bem? Podemos continuar? Vamos lá. Acrescentemos ainda, quer dizer, além de tudo isso, tem mais. A circunstância de tudo nas usanças, né? Quer dizer, nos comportamentos diários, em tudo aquilo que a gente faz e pratica, concorrer para lamentar a perda da vida terrestre, temer a passagem da terra ao céu. Morte é rodeada de cerimônias lúgubres, fúnebres, né? Mais próprias a infundirem terror do que a provocarem a esperança. Se descrevem a morte, é sempre com aspecto repelente e nunca como sono de transição. Lembrando que o item que estamos estudando é as causas do temor, né? Da morte. Todos os seus emblemas lembram a destruição do corpo, mostrando-o hediondo e descarnado. Nenhum simboliza a alma desembaraçando-se, radiosa dos grilhões terrestres. A partida para esse mundo mais feliz só se faz acompanhar do lamento dos sobreviventes, como se a imensa desgraça atingira os que partem. Dizem-lhes eternos adeuses, como se jamais devessem revê-los. Lastima-se por eles a perda dos gozos mundanos, como se não fossem encontrar maiores gozos no além-túmulo. Desgraça, dizem, morrer tão jovem, rico e feliz, tendo a perspectiva de um futuro brilhante. Vejam, como é equivocado todo esse culto, toda esta valoração à vida, à matéria e ao cabo desta vida física, né? Vejam aqui, só nesse trecho, como nós temos aí contraditas aquilo que aprendemos com a doutrina, né? A ideia de um futuro melhor apenas toca de leve o pensamento, porque não tem nele raízes. Claro, não é? Como foi dito, nós temos que primeiro, a Valquíria falou isso, né? E o Adriano, e depois nós fomos aprofundando isso, que tudo começa onde? No pensamento. Se não tem raízes no pensamento, ou seja, aquele valor real, a vida aqui, que é do aprendizado, é de uma escola, é de um burilamento para uma vida futura, se isso não tem raízes em nós não vamos olhar para isso como a doutrina nos ensina. Né? Tudo concorre para inspirar o terror da morte, em vez de infundir esperança. Então, há uma total subversão dos valores aí. Aqui ele vai falar do temor da morte por conta desses equívocos. Foi embora tão jovem, deixou o quê? Deixou tudo aqui. Mas tudo o quê? Você não entende que essa pessoa que vai jovem, e que é rica, e que desfrutaria de um futuro grandioso, talvez tenha sido privado de cometer atos perniciosos ao seu espírito, à sua vida futura, né? A descaminhos
iriam comprometer a sua vida futura. Quantos relatos a gente não tem no plano espiritual, não é? Romances que lemos, romances espíritas, que isto procede, que esta questão é verdadeira. A pessoa é ceifada, muitas vezes, para que ela não se prejudique ainda mais. Isso é um aspecto, entre tantos que podemos comentar aqui, né? Então, a morte é vista como algo terrível. Acabou, como pode? Né? Eu não vou ver mais, acabou, essa pessoa acabou, foi-se para sempre. Então, a perda, o fator morte, para o materialista, ele incorre em perda em todas as circunstâncias, perdas em tudo o que a pessoa pode ter em termos de matéria. Então, aqui é o materialismo elevado aí, não é, a uma valoração máxima. Nada resta depois que acontece isso. Sem dúvida que muito tempo será preciso para o homem se desfazer desses preconceitos, ou seja, dessas ideias pré-concebidas, né, acerca da morte. O que não quer dizer que isto não suceda, à medida que a sua fé se for firmando, a ponto de conceber uma ideia mais sensata da vida espiritual. Então, como conceber uma ideia mais sensata da vida espiritual? É uma pergunta que eu faço aí, né, depois desse item lido. Acho que nesse item eu lembro muito do Amor e Ódio, da Ivone Pereira do Amaral. Sim. É bem isso, né? Eu até ia falar na parte que o Ederson falou do ensinar. Eu acho que uma das principais responsabilidades dos pais é passar o espiritual para os filhos. Esse é o primeiro caminho, né? Na célula primeva ali, né? Primordial, família, essa tentativa de ensinar. Porque, assim, eu tive uma infância, não vou nem entrar em muitos detalhes, meio complicado, umas coisas assim, que o ato de estudar, simplesmente, eu já tinha em mim mesmo, por mim mesmo, ter as atitudes, eu estudar e não faltar, apesar que, né, de vez em quando faltava da aula, coisa e tal, mas sempre responsável, sempre querendo aprender, mas por mim próprio. Incentivo familiar não tive nenhum. Isso, né, falando mal, é o que aconteceu. E eu lembro muito do livro do Amor e Ódio, que na parte que o benfeitor está trazendo o pai do Gaston de Saint-Pierre e ele preso na cela. Olha como é que está meu filho, que situação que ele se encontra. Aí o benfeitor pergunta, mas você queria que ele estivesse como ele estava? Só na farra? Só na balbúrdia? Só gandaiando? Mulheres? Cantando? Bebendo? Era isso que você queria? Isso que você julga felicidade? Aí ele fala, mas eu ensinei isso, ensinei... Sim, mas você não ensinou caracteres espirituais para o seu filho. Então, esse é um grande problema. E assim vai, né? A história é belíssima. Quem pudesse assistir, recomendo, super recomendo. Que foi uma telenovela, né? É um livro, mas eu assisti como era uma telenovela, eu assisti audiobook. Ah, tá. É isso mesmo, é isso mesmo. Então, o aprendizado, né? Mas é o que eu falo. A intuição nós trazemos dentro de nós, né? E eu acredito que quando você ensina, minimamente que seja, para uma criança, que ela deve respeitar o próximo como ela gostaria de ser respeitada, né? Porque o amar, eu, por muito tempo, não sabia o que era o amor, esse sentimento eu desconhecia. Então, tratar o próximo como gostaria de ser tratado
já começa, né, aí a incutir na criança essa questão, né, de olhar o outro, de ter um olhar para o outro, um olhar mais complacente, né, mais caridoso, mais amoroso. Realmente falta muito disso, né, na nossa sociedade. E hoje eu receio muito por esses jogos, né, aí de games que estão aí disseminados com essa meninada e essa moçadinha, né? Que violência é tudo. Eu não sei, eu sou bastante temerosa com relação a isso. Mas eu acho que nós temos de orar por todos eles, né? Porque também é nossa responsabilidade. Enquanto houver alguém aí perdido nesse mundo, nós também não estamos felizes, né? Porque nós carregamos isso, essa responsabilidade, né? Que é o exemplo do Cristo, na verdade. Então, essa ideia mais sensata da vida espiritual, que ideia é essa? De que nós teremos, depois desta vida, o que nós recebermos em relação ao que fizermos aqui. Nós estamos aqui para cumprir uma etapa. E é uma etapa de resgates, é uma etapa de busca do equilíbrio, é uma etapa de trabalhar, atuar, não é? Com a moralidade, com os valores de Cristo. Então, como é que fica isso, né? Essa ideia mais sensata, se eu aqui faço e aconteço, e vejo a morte como esse item nos mostra aqui, realmente vai continuar sendo assim para mim, não é verdade? Vou voltar aqui e vou ver tudo isso de novo, né? São realmente os grilhões terrestres que me envolvem, né? Os valores materiais que me consomem, e eu não estou me preparando. Por quê? Porque eu coloco o ter acima do ser, né? Não é isso, pessoal? Podemos ir adiante? Está todo mundo quietinho? Ô, Marli, meu microfone estava difícil de abrir. Aqui tem uma parte interessante, né, que fala sobre questão da morte. Aqui fala assim, ó, nenhum simboliza a alma desembaraçando-se radiosa dos grilhões terrestres. E mais aqui embaixo ele fala, tudo concorre, assim, para inspirar o terror da morte em vez de infundir esperança. Então ele vem nos falar sobre as questões das religiões na Terra que ajudam a levar a pessoa durante a vida, só que não conseguem passar o diante, o pós-morte. Por isso a morte se torna, desculpe, algo tão difícil, algo tão penoso, tão embaraçoso, né, para cada um, porque eles não conseguem levar no pós-morte, não conseguem sair do túmulo, né? Para eles acabam ali e você vai ter uma pena eterna, seja o bem, o mal, depois infundir um que você vai pagar os seus pecados no lugar. E a maior parte faz isso, ela te impõe penas eternas e não te dá conforto pós-morte. Nenhuma delas te dá. Porque esse item 8, ele fala muito claramente do temor à morte, né? Do desespero do homem perante essa morte, perante o túmulo. E aí depois temos a descrição que fala, nossa, como você falou, um jovem brilhante, um futuro pela frente. Você descreveu muito bem, né? Mas às vezes a espiritualidade tirou esse jovem para não piorar.
Então, sem ter uma ideia do pós-morte, aquilo que acontece de uma chamada, nós vamos utilizar a palavra tragédia aqui, que não é entendido, então utiliza-se a palavra tragédia, para eles é algo infortúnio, para eles é algo incompreensível. Então eles não compreendem que às vezes atrás daquilo que aconteceu tem a bondade divina, que às vezes aquele espírito estava cometendo o mesmo erro ou partindo para cometer o mesmo erro e foi cessado naquele momento para não piorar. Então, o não conhecimento do pós-morte torna as raízes fundadas dentro da parte material, dentro da parte corporal, e não conseguem visualizar a grandeza que às vezes ocorre à sua frente, e muito menos essa passagem, né? E tão bom é uma pessoa que desencarna receber uma oração amiga. Às vezes a pessoa não vê há tanto tempo alguém fica anos sem ver, e aí a hora que morre sai correndo lá para poder chegar lá e tá no velório. Mas qual que é o fundamento de estar lá, não é? Por que não foi ver quando ele estava encarnado? Então, às vezes, essa falta de preparação a pessoa não compreende. Por isso que a instrução é tão boa. Quanto bom é a pessoa receber uma oração amiga de um amigo que está aqui, aquele espírito que desencarnou, a pessoa fazer uma oração com amor, com consciência. Tão bom que isso é para o espírito. Tão bom uma mãe que é tão difícil e não existe nada que vai substituir isso, que vai conciliar esse amor, mas uma mãe que entrega o seu filho e fala assim, olha, obrigado por esse período, e faz uma oração para poder segurar. Um filho que perdeu a mãe também fazer uma oração assim, né? Agradecendo aquele período, né? Para ela, que ela fazendo uma oração para que ela fique bem, e fala assim, mãe, aguarda aí que uma hora nós vamos estar juntos de novo. Não é confortante? Olha que esclarecedor que é. Agora as religiões não conseguem ela ver o pós-morte. Elas só conseguem te levar até um ponto, dali para frente não vai. Então tudo torna-se algo difícil de compreender. É verdade, sim, você está plenamente com a razão, né? Porque, a propósito, quando você falava, me ocorreu a diferença aqui, desse velório aqui, estampado nesse item, e um velório espírita, né? De uma pessoa espírita, de uma família espírita, que tem esse acolhimento que você descreveu, né? Uma prece sincera, sem excessos de prantos, tudo dentro de um equilíbrio, de uma aceitação, e que aquilo tudo é transitório, né? Essa separação é muito diferente, né? E aqui, do jeito que a gente percebe, ainda tem muito do niilismo, né? Quer dizer, morreu, acabou, não tem mais nada aí, né? Então, apesar de o niilismo não ter assim tanta força, mas aqui é bem isso, né? O fim. É isso que fica demonstrado, né? Eu acho que tem também alguns pareceres de velório e participação. Eu vejo isso, eu via aqui não, que não tenho tantas amizades, intimidades, mas em Moçambique, quando morei 15 anos, sempre tinha alguns desencarnes dos amigos espíritas, e eu ficava triste de ir no velório e ver aquela quantidade de gente conversando no velório, falando de, fez isso, deixou de fazer aquilo, pessoal, velório, vamos aqui vibrar e tentar ajudar o desencarne. Aí eu ficava inconformado com isso. A quantidade de espíritas e conversando, jogando conversa fora, abobrinha, nananana, e cadê
jogar energia, estar ali tentando ajudar o desencarne. Bom, é o meu desabafo ali, né? Ficava inconformado com isso. E porque, mas tá bom, né? Outra coisa que eu lembrei, assim, dos quadros, né, que são pintados, que a gente vê aí o Inferno de Dante, porque é muito mais fácil você ter uma visão do umbral, porque como espíritos imperfeitos, a gente enxergar essa parte feia e não ter a capacidade de enxergar a radiosidade, porque a maioria dos espíritos encarnados estão atrasados, ainda estão em processo de evolução. Então, não tem-se essa visão perfeita do céu, né, do mundo espiritual benéfico. Aí tem essa forma de cântico, de anjinho, mas aquela visão de real, de mostrar uma colônia espiritual em seu resplendor, isso tem muito pouco. A gente tem no meio espírita, mas assim, entre as doutrinas não tem essa parte, tem só anjinho, isso, aquilo. Agora, a outra parte é mais fácil, porque num sonho ruim, você vai para esse ambiente. Então, você retorna e pinta um quadro. É mais fácil. O resplendor, a radiosidade da alma se desprendendo, não tem, mas o contrário, indo para um lugar negativo, isso é mais fácil. Bem mais tranquilo de acontecer. É verdade. Não se mostra, né? Você falou em esplendor de uma colônia, mas também não se mostra as atividades, né, ali existentes numa colônia, não é verdade? Porque como nós lemos, acho que na aula passada, quando a gente falou aqui do céu, inferno e purgatório, o céu, ele é mostrado de uma forma muito estática, né? Tudo parado, contemplativo ali, sentado, né? Como se fossem mortos-vivos. E não é nada disso, né? A gente sabe. Hoje a própria física quântica já tem aí teorias que provam, né? Que a dimensão, as outras dimensões, são exatamente iguais a esta, em termos de matéria, o que tem lá, o que, né, se faz lá. Então, se trabalha, se atua, se relaciona, se estuda, talvez num grau mais, digamos assim, intenso, né? Nós tenhamos mais tempo, a depender de onde seja, qual seja essa colônia, mas para estudar e tudo, e se aprimorar e aprender. Mas não é assim, a gente sabe, é um equívoco muito grande. Mas, enfim, isto existe, isto predomina ainda, né? Em grande parte, aí, nas sociedades, isto está muito presente, né? Ô Marli, Oi? só fazendo um comentário a respeito do que o Adriano estava falando, sobre o velório e tal, tem um filme, é um filme pequenininho, se chama O Desencarne de Sigismundo. Ele explica bem essa parte e a necessidade dessa vibração no velório. É muito bom, ele é bem esclarecedor. A gente no estudo aproveitou bem ele. E a gente esquece, porque eu posso falar que é a gente, porque mesmo espíritas, eu tenho certeza que a gente sofre, a gente não tem ainda o desprendimento mesmo, efetivamente, de falar adeus para um filho sem sentir, sem chorar, né? A gente esquece daquela partezinha da oração do Pai Nosso, que a gente, quantas vezes a gente já repetiu, que é Senhor, seja feita a vossa vontade. Então, assim, eu lembro todas as vezes que eu tenho que me despedir de alguém, dessa parte do Pai Nosso, porque eu tenho que lembrar que não é a minha, não é a imposição, não é o que eu quero, eu tenho que respeitar isso do Pai. E isso não é fácil, né? Não. Era só isso que eu queria comentar mesmo. A dor, né, da perda, ela existe, isso é impossível, né? Principalmente de um filho, de pais, né, irmãos, enfim,
pessoas muito queridas e muito próximas. Agora, foi como disse Emmanuel lá no avião para o Não Chico, preciso né? fazer escândalo. Com elegância, vamos lá, sofra com elegância, sofra com educação, né? Você não Isso. precisa se entregar a um desespero, a algo tão exterior, assim, tão estereotipado, né? A dor fica, claro, né? Você convive, você acha que aquele ente é seu e não é, né? Ele é de empréstimo, ele está aqui, assim como nós, para passarmos aquele tempo e depois partirmos. Então, certamente, quando qualquer um partir, é porque ele cumpriu, e é a vontade do Pai, como disse a Valquíria. Portanto, a gente tem que respeitar e aceitar isso, não é? Com dignidade, com educação, com respeito. Agora, essa questão da prece no velório, realmente, porque nós vamos ver nos exemplos aí, né, da segunda parte, vamos vendo paulatinamente, à medida que formos lendo os capítulos da primeira parte, a dificuldade que muitos têm no ato do desligamento. Então, eles estão ali, muitas vezes o espírito está ali, não é? Sofrendo e não compreendendo, ignorando o que ocorre com ele. E a prece vai ajudar. A prece ajuda sempre. É o que nós temos, a meu ver, mesmo antes de ser espírita, o velório seria para isso. Seria um momento último ali, ainda, digamos, na presença ali física, né, daquela pessoa, porque o espírito ainda que já tenha se desligado, mas ali você dá um adeus de que forma? Em forma de oração, em forma de prece. Gratidão, realmente, né, por ele ter lhe passado aquele tempo, né, como já foi dito, e isso tudo, né, não é relevante para quando você entende a morte como uma perda do que é material, né? Infelizmente, esses equívocos ainda precisam ser parados, né, lapidados e modificados, né? Mas nós chegaremos lá. Chegaremos lá. Vamos orar e pedir a Deus, né? Porque este momento é um momento difícil para todos nós, né? Depender das condições, se for, por exemplo, um desencarne rápido, né? Aí um acidente, uma situação momentânea, um infarto fulminante, ou enfim, fica aquele choque, fica aquela... Mas é difícil, Não é porque eu sou espírita que eu não vou dizer que não é difícil, não é? Porém, a gente tem outro entendimento. E neste momento temos que lembrar disso, né? Nós estudamos, nós aprendemos, nós temos de nos lembrar. A grande questão é que a maioria das coisas que a gente estuda, como a Valquíria falou, não é porque somos espíritas, a gente esquece de pôr em prática, né? No momento em que mais precisamos, a coisa vai. Nosso horário chegou ao fim. Eu quero agradecer a todos por esse grande ensinamento e cooperação de cada um, né, que muito contribuiu para que a gente aprenda, para que a gente reflita, para que a gente reveja as questões por amplos prismas, né, e não apenas do nosso ponto de vista. Quem pode fazer a prece para nós? Eu acho que o Adriano pode. Então, vamos lá, nesse momento que a gente está aqui em prece, em desprendimento do nosso tempo, da nossa mente, cultivando esse intercâmbio entre amigos e pedindo o apoio espiritual para que
ampare as nossas atitudes, nos dê o conforto necessário para compreender tudo que nos acontece, o momento que vivemos, que o Senhor, nosso Pai, Deus, Pai de todas as criaturas, que não desampara nunca, que sempre está ao lado, de todas as formas possíveis, através dos amigos, através dos mentores espirituais. Nesse momento, mais uma vez, invocamos a presença do Espírito amigo, o Espírito protetor de cada um aqui representado, e que este possa se achegar cada vez mais perto do seu irmão espiritual, e cada ser aqui representado que leve para a sua família, para a sua unidade familiar principalmente, para a vizinhança e todos aqueles que rodeiam essa energia salutar que vem do nosso Pai Maior, e que essa energia possa abarcar toda a terra, dissipando toda a treva, toda a dúvida que paira no ar. Que esse momento seja um momento de confraternização energética entre todos os irmãos aqui representados, todos os que estão nos acompanhando nesse momento, no plano espiritual, se congreguem e que essa luz se faça presente em todo o globo, transformando numa massa energética, uma massa fluídica de paz e amor a todos os viventes. Que assim seja. Graças a Deus. Gratidão, Adriano. E uma boa noite a todos, né? Que prece linda, gratidão.